A paz de Cristo, meus queridos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o estudo que mostra as origens do anticristo, né? Nós estamos vendo que a besta, né, que vai estar no tempo do fim, é um reavivamento do Império Assírio, né? E o Império Assírio, na antiguidade, hoje ocupa, né, o território que constitui os países islâmicos. Então nós estamos comprovando, né, através desse estudo, que as profecias mostram, né, que o anticristo ele vai se levantar do Islã. Amém? Eu peço perdão aí aos irmãos se vocês escutarem algum barulho ou alguma gritaria, é porque eu só estou tendo tempo de gravar hoje, tá, irmãos? E nessa parte do dia, infelizmente tem barulhos. Aí pode ser que tem algum barulho aí, né? Porque tá tendo obra aqui na rua. E também essa parte do dia tem crianças no quintal. E pode ser que tenha alguma gritaria aí, tá? Que os irmãos escutem. Amém? Então, vou estar compartilhando aí a tela do meu computador novamente, tá? E vamos pontuar, né? A somar os profetas para continuar vendo, né? As profecias que mostram, né? As origens do anticristo. Tá? E nesse vídeo a gente vai estar vendo como é importante, né? Como a gente já viu nos estudos passados, como é importante você estar somando os profetas. Amém? A soma dos profetas que vai dar maior revelação, né, sobre as profecias dos últimos dias. Vocês têm que somar os profetas. O livro de Apocalipse, né, como eu já falei aqui, ele vai ser a soma de todas as profecias que já estavam no Antigo Testamento. Tanto que quando você lê o Apocalipse, você vê a ligação que ele tem com os profetas, né, com a lei. Então, é importante você estar somando os profetas para você ter a revelação completa daquilo que Deus quer mostrar para o seu povo. Amém? Então, vamos embora para o estudo de hoje. Então, irmãos, nós vamos continuar aqui pontuando os profetas, né, como eu já disse aí no início do vídeo, e vamos estar somando eles. No vídeo passado, né, no estudo passado, quem assistiu, né, se lembra que eu falei para os irmãos lerem o profeta Joel, né? E nesse vídeo eu vou estar pontuando justamente o profeta Joel com outros profetas. Amém? Mesmo que vocês tenham lido aí, eu vou estar explicando aqui algumas ligações do profeta Joel, que já teve ligação, né, com Naum. A gente vai ver essas ligações que tem aqui no profeta Joel, com Naum, e também com outros profetas, como Miqueias, Isaías e Daniel. Então nós vamos estar vendo a importância, né, de vocês estarem somando as profecias. Amém? Então no profeta Joel, no capítulo 1, a partir do verso 2, vai dizer assim: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e seus filhos deixes a outra geração. Então você vê aqui que o profeta Joel, né, já vai estar começando falando algo bem interessante, né, fazendo uma pergunta se isso aconteceu nos dias de vossos pais, e está pedindo para passar essas palavras do que vai ser narrado aqui no profeta Joel a várias gerações, né? É bem interessante isso, porque isso que nós vamos estar lendo aqui agora, o Senhor já está dando uma dica de que vai acontecer o quê? Ao decorrer das gerações, né? Ou seja, o profeta Joel vai ser um profeta que vai estar acontecendo no contexto do fim, entendeu? Até o contexto do fim. Então por isso que é importante você estar meditando nele. A gente já viu justamente esse verso 4 aqui no estudo passado, vocês se lembram, né? Olha só, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então essa parte aqui, né, dos gafanhotos, a gente viu que tinha o quê? Ligação com o profeta Naum, né? Vocês se lembram que a gente leu essa parte, ó? Naum do 3, do 15 ao 17. O fogo ali te consumirá a espada e te exterminará. Consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te como a locusta. Multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicar-te os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus
coroados, né, ou seus exércitos, essa tradução aqui eu copiei de uma Bíblia da internet, mas aqui é exércitos, né, são como os gafanhotos. E os teus chefes, como os gafanhotos grandes, que acampam as sebes nos dias de frio, subindo o sol, voam e não conhecem o lugar onde estão. Então quem acompanhou o estudo passado, quem já leu o profeta não sabe de que aqui a profecia é contra quem? Contra a Síria, né? E que esses gafanhotos que estão falando aqui, né, que os exércitos deles são como gafanhotos, é o que? É o exército da Síria. Entendeu? Então esses gafanhotos que está falando aqui no profeta Joel é o que? É o exército da Síria. Entendeu? Olha só o que vai continuar dizendo. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebei vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável. Os seus dentes são como de leão, e os que têm queixas, e ele tem queixas de uma leoa. Então você está vendo que esse exército aqui, né, que é como gafanhoto, que veio contra a terra, né, de Israel. E ele tem queixadas de leão, né, dentes de leão. E justamente aqui também está apontando para o profeta Naum também. Olha só. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos, onde passeava o leão velho e o filhote de leão, sem haver ninguém que o espantasse? O leão arrebatava o que bastava para seus filhotes, e o estrangulava a presa para suas leoas, e enchia a presa as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça dos teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos. Tá vendo? E arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Então você está vendo, né, que aqui esse exército de leões, né, é o exército da Síria, né, que aqui também está fazendo uma referência a ele. Tá vendo? Que esse povo que veio contra a terra de Jerusalém, poderoso e inumerável, né, ele que tem dentes de leões, né, tá vendo? E queixada de uma leoa, é o exército que, como está falando lá em Naum. Para você saber quem é esse exército, você tem que somar o quê? Os profetas, né? Então essa aqui é uma referência o quê? Ao exército da Síria. Tá vendo aqui duas referências já, né, ao exército da Síria? Tá vendo como é importante você estar somando os profetas, né? E olha só o que esse exército vai fazer. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra os seus sarmentos, fez em brandos. Lamenta com a virgem, que pelo marido a sua mocidade está cingida de pano de saco. Então você está vendo que esse exército vai fazer o quê? Vai destroçar a figueira. A figueira é o quê? É uma árvore que representa Israel, né? Acho que isso está claro para os irmãos, né? Então você está vendo que a assolação que esse exército que está trazendo aqui, né, que o Senhor está dizendo aqui em figuras, ele revela essas figuras no exército, no profeta Naum, né? Que essa figura do gafanhoto e do leão tá revelando ali que é o exército da Síria em Naum, entendeu? E essa parte aqui do leão também é bem interessante, né? Que você vê que a besta de Apocalipse tem boca o quê? De leão, né? Que é uma referência o quê? A Babilônia. Entendeu? Olha os pontos sendo ligados, né? Vamos continuar lendo. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares. Olha só que interessante. E a libação. Os sacerdotes e os ministros do Senhor estão enlutados. Olha só que interessante, né? Então, a virgem que está cingida em pano de saco são o quê? São os sacerdotes do Senhor, né? Que na nova aliança é quem? Somos todos nós. Porque o Senhor, através do seu sacrifício, ele não constituiu um reino de sacerdote. Na antiga aliança era quem? Era só a casa de Levi, né? Os sacerdotes poderiam vir só da tribo de Levi, da linhagem de Arão, né? Nem todos poderiam também, da tribo de Levi, serem sacerdotes, só da linhagem de Arão. Então,
aqui você está vendo, né? Que esses sacerdotes que vão estar vestidos de pano de saco vão estar o quê? Vestidos assim porque está cortada a oferta de manjares. Entendeu? E essa oferta de manjares que está sendo cortada está fazendo uma referência a Daniel, como a gente já viu também em estudos anteriores. Então, você está vendo aqui uma alusão a duas testemunhas que está vestida de pano de saco. Então, é os sacerdotes do Senhor que estão vestidos de pano de saco. Então, isso aqui já é um texto também que revela quem é as duas testemunhas do tempo do fim. São os sacerdotes de Deus, né? Não fala somente de dois homens, né? Aqueles homens lá. Ali faz uma referência o quê? A Moisés e Elias. Você vê ali que o ministério daquelas duas testemunhas está fazendo uma referência a Moisés e Elias. Mas ali não é literalmente, né, Moisés e Elias. É o espírito, né, o ministério de Moisés e de Elias sobre as duas testemunhas, sobre os sacerdotes que vão estar vestidos de pano de saco. Humilhado, né? Em forma de humilhação. Entendeu, irmãos? Olha como é que esse texto já revela, né, quem é as duas testemunhas também, né? São os sacerdotes de Deus. É o quê? A igreja. É Efraim e Judá. Duas testemunhas está fazendo uma alusão também ao quê? A Efraim e Judá. Ao povo de Deus, né? Que foi unido pelo Messias. E eles estão assim por quê? Porque foi cortada a oferta de manjares. Desculpa. Aqui deu uma lag aqui, né? E aqui eu botei a referência a Daniel, né? Olha só que interessante. A primeira vez que vai aparecer, né, que vai estar cortada a oferta de manjares, vai ser em Daniel 8, 11, do 11 ao 13, que vai ser o chifre pequeno, né, que vai estar cortando a oferta de manjares, né? E em Daniel 9, 27 vai dizer o quê? Que esse chifre pequeno vai firmar um concerto, né? Aqui Daniel vai estar ligando as visões. Isso aqui eu já expliquei em vídeos passados, vou estar explicando de novo. Mas aqui em Daniel 9 vai estar ligando as visões, né, do capítulo 8 com do capítulo 9, e vai estar falando do chifre pequeno, do capítulo 8 e do capítulo 7 também, né? Esse chifre pequeno vai firmar um concerto por por uma semana, né? Que é a última semana, que é o período de grande da tribulação, né? E na metade da semana, que é o período de grande tribulação, né? A metade da semana, que é o período de grande tribulação, fará cessar o sacrifício contínuo e oferta de manjares. Tá vendo a ligação dos profetas? Né? E sobre as asas da abominação virá o assolador, e até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse assolador é quem? É o chifre pequeno. E é ele que corta a oferta de manjares. E a oferta de manjares, esse cortado a oferta de manjares, tem a ver com o quê? Com a pregação do evangelho. Coisas que eu já também mostrei, né, em vídeos passados. É Salmo 141, verso 2, se eu não me engano. O Salmo 141 ali mostra, né, o que traz a revelação do que essas ofertas de manjares na nova aliança, né, que são as orações, nosso clamor ao Deus de Israel, nosso levantar das nossas mãos, que a gente faz o quê? Diariamente, entendeu? Então o assolador, né, que é o chifre pequeno, vai estar cortando essa oferta de manjares, a pregação do evangelho, vai estar cortando isso o quê? Perseguindo, matando, né, o povo de Deus, né, as duas casas de Israel, e por causa disso eles vão estar o quê? Cingida de pano de saco, entendeu? Então vê como é que é importante a soma dos profetas, então, irmãos, né? Só nesse texto aqui, né, olha quantas profecias estão sendo ligadas aqui, né? Tá ligando com Naum, com o exército da Síria, tá ligando com o chifre pequeno, né, mostrando a perseguição do chifre pequeno, que é por isso que esse exército tá fazendo uma assolação com a figueira, né, com Israel, e tá mostrando que as duas testemunhas, por que elas estão em pano de saco, porque está sendo cortada a oferta de manjares, e essas abominações todas que quem está trazendo aqui é o chifre pequeno. Então aqui está fazendo uma referência ao chifre pequeno, é o exército dele, entendeu? Quando você soma as profecias, olha como é que é importante você estar somando, e está revelando, né, também as origens desse chifre pequeno, a Síria, entendeu? Agora vamos dar um pulo aqui no verso 2, capítulo 2, desculpa, a partir do verso 15. Olha só, esse é um texto que eu já li em estudos passados meus, mas olha só a ligação dele. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, né? Que está levando a nossa mente para o tempo do fim. E olha só, verso 17. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor,
entre o pórtico e o altar, né? Fazendo uma referência àqueles sacerdotes que estão o quê? Vestidos de pano de saco, porque a oferta de manjar está sendo cortada, né? E orem, né? Olha só, os sacerdotes vão estar orando. Poupa o teu povo, né? Ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Olha só que blasfêmia, né? Que esse povo, né, que está fazendo de uma assolação à vide de Deus, a Israel, eles estão dizendo, aonde está o seu Deus, né? Eles estão trazendo um massacre para o povo de Deus e ainda estão blasfemando, né? Ali você está vendo que o chifre pequeno faz guerra contra os santos e vence, né? E mata eles, mata as duas testemunhas, né, que é o povo de Deus. E ele está blasfemando, dizendo, aonde está o seu Deus? Né? Olha a blasfêmia que ele vai estar fazendo no tempo do fim. E os sacerdotes de Deus vão estar humilhando, orando, né? Pedindo para o Senhor vir fazer justiça. Entendeu? E olha só aqui, aonde está essa mesma passagem, né? Em Miqueias 7. Olha só o que vai dizer em Miqueias, a partir do verso 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei se morar nas trevas. O Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Tá entendendo agora, irmãos? Mesmo que ainda, né, a inimiga do povo de Deus, que é a Síria, a gente vai ver aqui, né, que no contexto anterior já vimos que é a Síria. E essa daqui é a oração dos sacerdotes, ó, também. A gente vai ver aqui. Que aqui, mesmo que eles estejam fazendo isso tudo, é o Senhor que vai julgar a nossa causa. Entendeu? E é Ele que vai nos trazer a justiça. Olha aqui. E a inimiga minha verá isso. Essa inimiga a gente vai ver que é quem? É a Síria. E cobrirá de confusão. E ela que me diz, aonde está o Senhor teu Deus? Olha só, aquela mesma passagem que está lá em Joel, que a gente acabou de ler. Essa inimiga está dizendo isso, aonde está o teu Deus? Né? Porque eles estão trazendo perseguição para o povo de Deus, está matando, está vencendo as duas testemunhas, o chifre pequeno que está fazendo isso, retirando a oferta de manjares, né? E ainda está blasfemando e perguntando onde está o teu Deus, né? Porque eles vão dizer o quê? A blasfêmia vai dizer o quê? Que Alá é o único Deus. Entendeu? Esse é um estudo bem interessante, que até o irmão Luiz trouxe aí no canal, né? Que toda vez que aparece sobre a marca da besta, né? Eu vou deixar também no link aí na descrição esse estudo. Que toda vez que aparece, né, Alá, único Deus, em árabe, né, que é a língua deles, o formato ali das letras, né, em árabe é idêntica, né, ao número 666 em grego, né? Quando foi escrito, né, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E a forma que se escreve 666 em grego, né, é justamente idêntico ao escrito em árabe, onde está descrito Alá, único Deus, né? Então é isso que o povo da Síria vai estar fazendo com o povo de Deus. As blasfêmias que eles vão estar trazendo, falando que Alá que é o único Deus, matando, perseguindo o povo de Deus e dizendo para o povo de Deus, aonde está o seu Deus? Olha só. Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas, no dia em que reedificar os muros. Nesse dia, longe estará o estatuto. Naquele dia virão a ti desde a Síria até as cidades fortes. Então, você está vendo, né? Que antes de ser reedificado o muro está falando também a respeito da noiva, né? Do cordeiro, né?
naquele dia, né, que não é uma coisa literal, mas sim uma coisa espiritual, tá falando a respeito da edificação da casa de Deus, né, que a edificação da casa de Deus somos nós, né. Naquele dia virão desde a Síria, né, olha só que Deus revelando quem é essa inimiga, entendeu? E das fortalezas do rio, e do mar da montanha, até a montanha. Mas a terra será posta em desolação por causa de seus moradores, por causa do fruto de suas obras. Entendeu? Então olha o que está aqui no contexto, né, de Miqueias. Olha os Miqueias sendo ligado com Joel, né? E quem vai estar vindo sendo inimiga de Deus é o quê? É os exércitos vindo desde as Sírias até as cidades fortes. Entendeu, irmãos? Deus ligando aqui os profetas. Então, irmãos, vamos dar um pulo aqui em Miqueias para ver o que tem mais aqui nesse profeta. Olha só as coisas interessantes que tem aqui. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde tempos antigos, desde o dia das eternidades, né? Aqui está falando, revelando, né, a cidade da onde o Senhor, né, vai sair, né, que é o Messias, uma profecia messiânica, né? E aqui é o Miqueias no capítulo 5, tá? Verso 2. Vou dar um pulo aqui, né, que a gente já viu o quê? Que é ali a ligação de Miqueias com Joel, né? Vou dar um pulo aqui para o vídeo não ficar muito grande, que é interessante esse verso 5 aqui, ó. Olha o contexto daquele texto que a gente leu lá no capítulo 7, da ligação com Joel. Esta será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Olha só que interessante, né, irmãos? Então, olha só, a profecia, né, a mais acima vai estar falando, no capítulo 4, vai estar falando do milênio, né, que a gente também vai ver. E no verso 2, né, do capítulo 5, vai estar falando do nascimento do Messias, né? Vai estar trazendo uma coisa que vai acontecer antes, né, lógico, do milênio. E aqui vai estar falando, né, sobre a Síria, que vai ser quando ela vier à nossa terra. Terra de quê? De Jerusalém. E vai ser quando ela estiver na terra de Jerusalém que vai ser a nossa paz. E o Senhor vai se levantar contra ela o quê? 7 pastores. Quem você acha que são esses 7 pastores? Não é uma referência lá às 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, né? As 7 igrejas são o quê? Uma referência a todas as igrejas de todas as eras, né? E 8 príncipes. Eu tenho para mim, tá, que aqui 7 pastores é a igreja e 8 príncipes é o quê? É uma referência já à igreja ressuscitada, né? Com Cristo. Aqui já é Cristo e a igreja. Para mim, essa referência aqui dessa parte, tá? Eu não fechei ainda esse pensamento, mas aqui com certeza esses 7 pastores é as 7 igrejas, né? Aqui já mostra o que é a igreja ressuscitada. E tanto que vai ser só após a ressurreição, né, que vai ser consumida a Síria. Ou seja, aqui vai ser a igreja ressuscitada que vai estar consumindo a ira, né, sobre a Síria, que é a batalha o quê? Do Armagedon, que a gente também vai ver aqui nesse vídeo. Amém? Então você está vendo as ligações dos profetas como é importante, mostrando que é a Síria que vai estar vindo contra a terra de Jerusalém, mostrando também o quê? Que quem edificou a Síria foi quem? Foi Nimrod, né? Ele edificou Nínive, na verdade, né? Que é a capital da Síria. Entendeu? Ele foi até Ashur, e Ashur já era edificada, Ashur que é a Síria, um dos filhos de Noé, né? Da descendência de Sem. Ele foi lá, sendo da descendência de Cã, invadiu Ashur e edificou Nínive. Uma coisa que fugiu do mandato de Deus, né? Ele quebrou, né? Então, aqui Nimrod foi uma figura do anticristo, né? E aqui está falando que é a Síria que vai vir contra a terra de Jerusalém. É só depois disso que nós vamos obter a nossa paz.
Olha só quanta profecia tem contra a Síria. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, vamos dar um pulo agora, né? Aqui eu botei aqui uma referência, antes da gente dar um pulo no capítulo 4, uma referência também, né, a Isaías. Aqui vocês leiam, tá? Aqui é a referência, né? Mostrando que essa profecia eu já falei em estudo passados meus, né? Sobre de Isaías, que começa no capítulo 7 até o capítulo 11. Eu tenho estudo aí falando. E aqui mostra, né, que a Síria, Deus utilizou aquele contexto histórico, né? De que aconteceu com o rei Senaqueribe. E mostrou, né, que aqui mostra que a Síria iria invadir Jerusalém. Lá naquele contexto histórico não invadiu. Mas aqui mostra, né, que a Síria iria invadir no futuro. E que no futuro é justamente o quê? É o Messias vindo. No capítulo 11 mostra que é o Messias vindo, isso matando o ímpio, que ali no contexto é o rei da Síria, que Paulo cita em 2 Tessalonicenses 2:8. Entendeu? Desculpa aí a gritaria, tá, irmãos? Que ali Paulo mostra no capítulo 2, versículo 8, né, de 2 Tessalonicenses, que é o Messias vindo no futuro e matando o ímpio com um sopro, né, de sua boca. Olha as profecias todas sendo ligadas. Isso tudo também tinha na mente de Paulo quando ele cita isso em 2 Tessalonicenses. Amém, irmãos? Aí olha aqui no capítulo 4, que é o contexto desse texto que a gente viu. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se levantará sobre ele os outreiros para afluir os povos. Aí é que vocês leiam o contexto que vai mostrar, né? Aqui o contexto é os últimos dias, como você está vendo, né? Que é o contexto lá daquele texto, né? Que essa será a nossa paz, quando a Síria calcar, né, os pés da nossa cidade. Entendeu? Então vocês estão vendo que aqui é o tempo do fim, né? E olha só que interessante. O que o Messias, né? Que vai estar falando também do Messias. Ele aqui é o Messias, né? Do contexto. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, né? Aqui você está vendo que é o Messias, né? Aqui já é o reino do Messias, né? O reino milenar do Messias na Terra. Nenhuma nação vai o quê? Fazer guerra contra a outra. E antes disso aqui acontecer, né? As nações vão estar em guerra. E vai estar em guerra quem? Contra Judá. A Síria vai estar invadindo Judá. E essa mesma passagem aqui está em Joel. Vamos lá conferir Joel de novo. Então, irmãos, vocês se lembram daquela passagem lá de Miqueias, né? Que ali é o estabelecimento do milênio, né? E você vê que ali ele fala que as nações vão transformar espadas em relhas de arado, né? E as lanças em podadeiras. Só que aqui está ao contrário. Olha só que interessante aqui, porque aqui está em um período de guerra. Aqui, ó, forjais espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Então você está vendo que aqui é um texto que está ao contrário daquele. Aqui é o que? As nações fazendo guerra, entendeu? Então você está vendo as ligações, né, dos profetas. Esse mesmo texto também está em Isaías, tá? Mas se vocês quiserem ler, tá? É Isaías 2:4. Leia também o contexto lá de Isaías, se vocês quiserem ler. Não vou ler aqui, porque acho importante estar ligando só aqui o contexto de Miqueias e de Joel, entendeu? Então aqui você está vendo um contexto de guerra, né, que vai ser o contrário do que vai estar acontecendo no milênio, né? Com esses instrumentos aqui que o Senhor deu de referência, né? Agora olha só o que está no contexto desse texto. Vamos aqui no verso 2. Congregai todas as nações, e a farei descer no vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança de Israel, a quem elas espalham por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então você está vendo que o quê? Aqui é o contexto do fim, né? Aqui é Deus congregando as nações, fazendo elas vir sobre o vale de Josafá. Esse vale de Josafá, irmãos, é rico.
Porque nesse mesmo vale de Josafá, ali também está o vale de Armagedon. Eu vou deixar um vídeo aí na descrição, é um vídeo rápido de 5 minutos, de 5 ou 6, que mostra, tem um irmão que fez um estudo aí, eu peguei esse vídeo no YouTube, que mostra que esse vale de Josafá é o mesmo vale de Megido, que é o vale ali de Apocalipse, da última batalha, do Armagedon, e que também é o mesmo vale de Jezreel. Olha só quantas profecias estão sendo ligadas aqui, irmãos. Esse vale do tempo do fim, que teve uma batalha muito importante nessa época aqui do rei Josafá, tá? Quem quiser ler o que aconteceu nesse vale de Josafá aqui, é bom que você também tá lendo 2 Crônicas, capítulo 20. Eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas ali você vai ver que é Moabe, Amon e o Monte Seir querendo fazer guerra contra Jerusalém, e Deus não deixa. O próprio Deus vem e fere o arraial deles. Coloca ali contenda entre eles e um começa a ferir o outro. E olha os povos que estão ali nesse vale. Moabe, Amon, que é a atual Jordânia, e o Seir, que é os povos de Edom. Quem quiser saber mais sobre Edom, né, os povos de Edom, né, que é os povos arábios, tem um estudo meu também, eu vou deixar na descrição do vídeo, sobre Edom. Amém? Então olha só quantas profecias Deus está ligando só nesse verso aqui, nesse vale de Josafá. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninas por meretrizes e venderam meninas por vinhos que bebem, né? Aqui é o povo, né? É esse povo que é inimigo de Deus, né? Que a gente já viu que é a Síria, que vai estar fazendo isso com o povo de Deus. Olha só. Que tem de vós comigo, ó Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. É isso? Vingança que quereis contra mim? Se é assim que me quereis vingar, farei sem demora, cair sobre vossa cabeça a vossa vingança. Olha só que interessante. O Senhor dando também mais países que vão estar contra o Senhor. Tiro e Sidom é o atual quê? Atual Líbano. E a Filístia é o quê? A atual faixa de Gaza. Né? Que tem um grupo terrorista muito famoso também, que é o Hamas. Que eu já falei também em vídeos anteriores meus, né? Que mostrei ali as nações, né, que o Senhor vai estar vindo fazendo, executando vinganças no tempo do fim. Vou deixar também na descrição do vídeo esse outro estudo que eu mostro ali as nações que o Senhor está vindo executando ira. E aqui você está vendo que essas nações que estão iradas contra o Senhor, que essas nações também no passado fizeram parte do quê? Do reino da Síria. Entendeu? Olha o Senhor dando regiões que vão estar contra o Senhor nos últimos dias. Entendeu? Que vai estar o quê? Congregada no vale de Josafá. Olha só. E vende os filhos de Judá, e os filhos de Jerusalém, e os filhos dos gregos, para que apartar para longe de seus limites. Olha só aqui o Senhor fazendo uma referência às 2 casas de Israel. Que é esse povo que está querendo vingança, parecendo que quer vingança contra Deus, né? O povo que é da Síria. Entendeu? Eis que eu suscitarei do lugar para onde vendestes, e farei cair sobre a vossa vingança, sobre a sua própria cabeça. Entendeu? Olha o Senhor ligando os pontos e mostrando quem é esse povo que parece que quer vingança, né, contra Deus. Mas o Senhor vai o quê? Vai estar fazendo a mesma vingança que ele fez contra o seu povo, que são as 2 casas, né? Aqui é Judá e Efraim, no tempo do fim, as 2 testemunhas, os sacerdotes de Deus, né? Que a gente já leu aqui, que eu já falei aqui no contexto do profeta Joel. E o Senhor vai estar fazendo cair vingança sobre eles, porque eles estavam se vingando do povo de Deus, né? E o Senhor revelando regiões aqui, né? Essa guerra. Olha o verso 9. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens. Então você está vendo aqui que esse verso 10, que está ligado lá com Miqueias também, né? Aqui é o contexto de guerra, é de uma guerra santa. Olha só que interessante, irmãos. Então, no tempo do fim, vai ser o quê? Uma guerra santa, que é o Senhor que está dizendo aqui. Que vai estar o quê? Quem vai estar trazendo essa guerra santa? A Assíria. Então, isso que muitas da gente pensam, né, tem aí na mente, que
que o anticristo vai vir da União Europeia, de algum país ocidental, né? O anticristo, ele tem que estar trazendo o quê? Isso é um pensamento errado, ele tem que estar trazendo uma guerra santa. Ele vai ter que estar trazendo o quê? Que a gente vai ver também no último estudo. Vai ter que estar trazendo adoração a um Deus estranho. Esse Deus estranho que está lá no Daniel 11, que a gente vai pontuar no último estudo, é quem? Vocês acham que é quem? Pelo que a gente já viu até agora. Ligado com a Síria. É guerra santa que o anticristo vai estar fazendo contra o povo de Deus. E quem hoje quer fazer guerra santa ir, né, contra, não só contra o povo de Deus, né, que é judeus e gentios, mas contra toda a religião. Querem implementar a Sharia, que é a pregação do Islã pela força. É quem? É o povo islâmico. Vocês estão entendendo, irmão, as profecias que Deus está dando aqui? Olha a ligação das profecias. Quem você acha que vai ser esse povo que vai estar querendo fazer guerra santa? Apregoar pela força, né? Fazer uma guerra santa. Hoje, quem faz isso é o povo islâmico. Entendeu, irmãos? Olha aqui para a gente finalizar. Levante-se as nações e siga para o vale de Josafá. Coisa que eu já falei aqui. Porque ali sentarei para julgar todas as nações em redor. Lança a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai o lagar, que está cheio, e seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões e multidões, né, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Olha só que interessante. Essa mesma passagem está em Apocalipse, irmãos. Aqui está a própria referência. Ali o Senhor, né, lançando a foice e congregando as nações para pisar o quê? Pisar as uvas. Aqui é a ira de Deus sendo derramada, né, sobre as nações, né? E esse verso aqui faz uma referência justamente a Apocalipse. Olha, Apocalipse 14, do 15 ao 20 e do 19 ao 15. 19 e 15. Entendeu? Então olha só como é que o contexto do fim está sendo mostrado aqui no profeta Joel. Ó. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram do seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Olha só que interessante, né? O Senhor mostrando, né, a perseguição sobre o seu povo, a vingança que a Síria vai estar trazendo sobre o seu povo, né? A blasfêmia, falando que, perguntando aonde está o seu Deus, né? Eles vão estar mostrando que o quê? Querendo mostrar que Alá é o único Deus, trazendo guerra santa. Mas o Senhor está dando uma instrução aqui para ele, o seu povo, fazer refúgio nele, porque ele é a nossa fortaleza. Essa mesma passagem aqui está em Naum. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Mesma passagem que está em Naum, que a gente viu, né, que é o reino da Assíria, né, que vai estar trazendo essa aflição sobre o povo de Deus, mas ele que é a fortaleza no dia da angústia. Essa angústia quem vai estar trazendo é quem? É a Síria, que a gente está vendo aqui. Amém, irmãos? Então vou estar finalizando aqui o estudo agora, irmãos. Tá? Eu espero que vocês estejam entendendo aí. Nós vimos aqui a importância de você estar somando os profetas, como estão ligadas as profecias. E quando você liga as profecias, você tem, né, a revelação das coisas de Deus, né? Eu creio que já está bem claro, né, na mente dos irmãos aí, da onde vai se levantar o anticristo, quem é o último reino, né, que está no tempo do fim, que vai se recuperar de uma chaga mortal, como a gente já viu em estudos anteriores, é a Síria, irmãos, tá? Esse daqui vai ser o penúltimo estudo, tá, que eu vou estar trazendo nessa série. Na semana, no próximo estudo, né? Na semana que vem não, no próximo estudo, eu vou estar pontuando Daniel 11, tá? E vou estar trazendo coisas, falando de coisas do Islã, pontuando com Daniel 11, tá? E vou estar finalizando o estudo dessa série, para não ficar uma coisa também muito redundante. Eu creio que já está bem claro, né? Já mostrei muitas profecias aqui, mostrando da onde vem o anticristo. Amém, irmãos? Então,
essa vai ser a penúltima parte. Semana que vem a gente vai estar finalizando, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que os irmãos tenham, vocês façam aí no comentário, eu vou estar respondendo. E fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, que os irmãos estejam se preparando, né? Realmente vendo da onde está vindo o anticristo, que eu espero que esses estudos estejam preparando aí os irmãos, e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, e até a próxima. Amém?